Bom, vamos falar nessa aula das configurações internas das portas TTL. Bom, TTL é conhecido por utilizar saída totem pole, com exceção dos TTL de coletor aberto. Bom, o que é a saída totem pole? Olha para essa figura aqui. Isso aqui é um poste de totem, né? Totem pole, traduzindo para o português, é poste de totem. Alguém olhou para esse esquema aqui, com um transistor em cima do outro, achou parecido com isso aqui, uma cabeça em cima da outra, tá? Aí deu o nome de totem pole, tá? Eu não acho tão parecido assim, mas tudo bem. Bom, então, tipicamente, nós temos aqui o diagrama interno de uma porta de tecnologia TTL. Internamente, ela só tem transistores bipolares, resistores e diodos, tá? Então, esse aqui, particularmente, é de uma porta NAND de 2 entradas, que equivale a esse bloco aqui. Isso aqui é do 7400 TTL Standard. A família TTL Standard ela foi a primeira TTL que apareceu no início da década de 60, quando os computadores estavam na segunda geração, passando para a terceira, né? Saindo da segunda geração, passando para a terceira. Bom, então nós temos aqui as 2 entradas A e B, que são esses pinos 1 e 2 aqui, tá? Temos aqui um transistor multiemissor. Daqui a pouquinho eu explico o que é isso. Aqui um transistor para produzir diferença de fase, os 2 sinais complementares. Então, quando aqui em cima está em nível alto, de baixo está em nível baixo e vice-versa, né? Corresponde a entregar 2 sinais defasados de 180 graus, 2 sinais complementares, tá? E aqui o driver de saída. Aqui o driver de saída. Então, esse driver de saída, quando em nível alto, vai fornecer corrente para a saída. Quando em nível baixo, vai absorver corrente da carga. Bom, voltando aqui para o nosso diagrama interno, está aqui o nosso transistor multiemissor. Observe o que é isso aqui, ó. Está aqui o equivalente dele. Aliás, ele é feito dessa forma, recebe o nome de transistor multiemissor, mas ele é um arranjo de diodos feito dessa forma aqui, ó. Tá? Então, temos aqui as 2 entradas A e B, aqui estão as 2 entradas A e B. A base dele, que está ligado nesse resistor de 4 kΩ, está aqui a base. O coletor, que está ligado na base do próximo transistor, está aqui o coletor. Agora vamos ver uma porta parecida, só que ela é mais simples. Ela é uma porta NOT, uma porta inversora. Esse bloco aqui, ó. Observe que só tem uma entrada, tá? Tem uma entrada. Nesse caso, o transistor não é multiemissor, porque ele só tem um emissor. Mas é a mesma filosofia, tá? E aqui o transistor para produzir os 2 sinais em contrafase, tá? O driver de saída da mesma forma que no outro. E estou deixando um link aqui para vocês acessarem uma excelente videoaula sobre esse assunto, explicando bem melhor do que eu poderia explicar, tá? Então, espero que vocês façam um bom proveito.
A URL encurtada para você assistir o vídeo que vem a seguir direto do YouTube, caso você queira, é essa aqui, ó. É um excelente vídeo, não é de minha autoria, é da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Lá tem muitas aulas gratuitas, tá? São todas de muito boa qualidade, com professores altamente qualificados. Então, acredito que vai ser muito bom para vocês. Olá, hoje na aula 4 vamos ver a família TTL e Schottky TTL. Este é o sumário da aula. Bom, a família TTL, Transistor Logic, existe desde 1963 e emprega transistores bipolares. Originalmente possuía a terminologia 5474, sendo conhecida por TTL Standard. Comparada com o CMOS, esta família é mais rápida, mas à custa de maior consumo de energia. É muito utilizada como interface com circuitos que requerem elevadas correntes de saída. Podemos ver aqui a evolução desta família em 1963, com a introdução do standard TTL. Em 1969 surge uma nova evolução, o Schottky TTL, conhecido pela letra S. Em 1971 é introduzido o Low Power Schottky, conhecido pela letra LS. Em 1980 é introduzido o Advanced LS, ALS. E em 1982 é introduzido o Advanced S, AS. Aqui a figura ao lado compara a potência dissipada versus o atraso de propagação para as várias séries TTL. A tabela seguinte ilustra as características elétricas principais de algumas séries da família TTL quando alimentadas com uma tensão de 5 V. Mais especificamente as tensões e correntes apresentadas na aula número 2. Para se compreender o funcionamento da família TTL, é necessário perceber-se o comportamento do transistor bipolar no modo ativo inverso. Já é conhecido o comportamento no modo ativo direto para implementação de amplificadores, onde a corrente de coletor relaciona-se com a corrente de base através do parâmetro BTF. Este BTF normalmente é muito maior que 1. E quando opera no modo ativo direto, a tensão base emissor é aproximadamente 0,7 V. Agora, trocando o coletor pelo emissor, e porque o transistor bipolar é um dispositivo fortemente assimétrico, as características de funcionamento vão ser muito diferentes relativamente ao caso anterior, e o transistor vai estar a funcionar no modo ativo inverso. No modo ativo inverso, a junção base-emissor, que antes estava polarizada diretamente, passa a estar polarizada inversamente. A corrente íon que entra no emissor relaciona-se com a corrente de base pelo parâmetro BTR, onde BTR é menor que 1. No modo ativo inverso, a tensão base-coletor é aproximadamente 0,7 V. Vamos agora analisar o comportamento
do inversor lógico. Um inversor lógico em TTL possui tipicamente 3 andares. O andar de entrada, o andar de separação de fases, também conhecido por driver ou phase splitter. Este andar de separação de fases produz as tensões VB4 e VB3 complementares para fazer conduzir ou Q3 ou Q4, somente um de cada vez. No andar de saída, possui-se um transistor Q4 que funciona como seguidor de emissor e um transistor Q3 em configuração emissor comum. A produção das tensões VB3 e VB4 é obtida através do transistor Q2, de R2 e através de R3. Por sua vez, o andar empilhado R4, Q3, Q4 e o diodo formam o andar de saída. Este empilhamento designa-se totem pole, numa alusão ao poste de totem dos índios norte-americanos. O transistor Q3 providencia o nível baixo 0 e o transistor Q4 providencia o nível alto 1. Vamos agora analisar para a entrada no nível alto, portanto para VI igual a 5 V. Neste caso, Q1 opera no modo ativo inverso, Q2 e Q3 ficam em condições de conduzir, admitindo que quando um transistor conduz a tensão base emissor é 0,7 V, então a tensão VB3 é igual a 0,7. A tensão VB2 é 0,7 mais 0,7, 1,4, e a tensão VB1 é 0,7 mais 1,4, ou seja, igual a 2,1. A corrente que entra na base é a queda de tensão no resistor R1 dividido pelo valor de R1, ou seja, 0,73 mA. A corrente que entra no transistor, no emissor do transistor 1, como ele está a operar no modo ativo inverso, essa corrente IH é BTR vezes IB1. Conhecido o IB1, essa corrente é 15 microampere. Agora, por exemplo, supondo que o BTR é igual a 0,02, como este BTR é muito menor que 1, então a corrente que entra aqui na base de Q2 é aproximadamente igual à corrente que entra na base de B1, ou seja, 0,73 mA. Todavia, a corrente IB2 de 0,73 mA é muito elevada para uma corrente de base, significando, portanto, que este transistor vai estar saturado. Portanto, como ele está saturado e supondo que a tensão coletor-emissor de um transistor saturado é aproximadamente 0,2 V, portanto, a tensão VB4 é a tensão, igual à tensão VB3 mais a tensão coletor-emissor do transistor 2, que está em saturação, ou seja, 0,7 mais 0,2, que é igual a 0,9 V.
Todavia, agora uma coisa interessante é que estes 0,9 volts são insuficientes para Q4 e o diodo conduzirem em simultâneo. Portanto, é por isso que se coloca o diodo. É justamente para cortar o Q4 quando o Q3 está em condução, gerando o nível baixo na saída quando se tem o nível alto presente na entrada. Portanto, nesta altura, já sabemos qual é a função deste diodo no andar totem pole. Bom, com o Q4 em corte, a corrente que entra na sua base é zero. Portanto, a corrente de coletor, aqui no segundo transistor, que aqui é zero, não é? É igual à queda de tensão neste resistor dividido pelo próprio valor do resistor, ou seja, 2,6 mA. A corrente que sai do emissor é igual à corrente que entra no coletor mais a corrente que entra na base, ou seja, 3,3 mA. A corrente neste resistor, em R2, é igual à tensão VB3 dividido pelo seu valor, ou seja, 0,7 mA. Como no resistor fluem 0,7 e do emissor de Q2 vêm 3,3 mili, então na base de Q3 entram 2,6 mA. Agora, para a saída ter nível baixo, o Q3 deve estar saturado, isto é, a corrente de saída deve ser tal que seja menor que ΔF vezes a corrente de base que entra dentro dele. A tensão na saída, quando ele está saturado, portanto, situa-se entre 0,1 e 0,3 volt. O valor exato desta tensão vai ser apenas definido, conhecido o valor da corrente I0. Bom, em vazio é imediato retirar a tensão coletor-emissor, porque a corrente I0 é zero, não é? E, portanto, a única corrente que se tem aqui é a corrente que entra na base e a que sai do emissor. Portanto, a tensão na saída vai ser o 0,1 volt, o valor mínimo que se obteria com o transistor Q3 em saturação. Agora, mudando a entrada do nível baixo para o nível alto e supondo que esse nível baixo vale 0,2 volt, aqui o transistor Q1 vai ficar em condições de conduzir. Não nos esqueçamos que a tensão na base é superior à tensão no emissor. A corrente que entra no coletor do transistor 1 vai ser igual a zero após a remoção do excesso de carga na base de Q2. Portanto, o Q1 vai ficar fortemente saturado, porque não tem corrente de coletor. E, portanto, aqui o Q2 estando cortado, aqui a tensão VB3 vai ser a tensão da massa, ou seja, 0 volt. Como a tensão base emissor é 0 volt, o Q3 também vai estar cortado. Neste caso, a tensão na base
é a tensão na entrada mais 0,7 volt de tensão base emissor, ou seja, 0,9 volt. A corrente que entra na base de Q1 é a queda de tensão em R1 dividido por esse R1, ou seja, 1 mA. Como a corrente de coletor é zero, e aqui entra uma corrente de 1 mA, então o IL vai ser igual à corrente base, ou seja, 1 mA. A tensão na base do transistor 2, aqui neste ponto, vai ser igual à tensão na entrada mais a tensão coletor-emissor. Como o Q1 está saturado e a sua corrente coletor é zero, a tensão em VB2 é 0,3 volt. Bom, é fácil perceber que aqui o transistor Q4 vai estar em condução e vai colocar aqui a saída no nível alto. Esse valor de VO vai depender do conhecimento exato da corrente de saída. Vamos ver agora qual é o interesse de ter um resistor R4 no andar de saída. Portanto, este R4 limita a corrente em caso de curto-circuito na saída, isto é, em caso de termos um fluxo de corrente assim, neste percurso. Portanto, vamos ver como é que, portanto, introduz um nível adicional de proteção caso ocorram rápidas descidas da tensão na entrada. Portanto, vamos imaginar que aqui a tensão na entrada desce rapidamente. Portanto, isto acontecendo significa que aqui Q2 vai cortar rapidamente. Passa de on para off. Ou seja, vai descarregar a corrente de base, vai ver a descarga da corrente de base através de Q1. Bom, quando o Q2 corta, isso vai fazer com que, portanto, aqui o Q2 deixa de existir, não é? Aqui temos 0 volt, faz com que este transistor conduza. Todavia, o transistor Q3 corta mais lentamente, porque a remoção da carga da sua base tem de ser feita, tem que percorrer o resistor R2. E esse corte é lento. E, portanto, momentaneamente ele vai estar em condução em simultâneo com o transistor Q4. E, portanto, o R4 impede que a corrente suba excessivamente. Portanto, limitando-a. Vamos ver aqui como é que se implementam portas lógicas. Por exemplo, o caso de uma NAND de duas entradas. É feito usando, portanto, é parecido com o inversor. Ok? Temos aqui o inversor. Agora, se ao invés de um transistor bipolar simples, se utilizar um transistor bipolar de dois emissores, temos o NAND. É interessante notar que o andar intermédio, o de separação de fase, continua exatamente o mesmo, assim como o andar de saída. A implementação do NOR deixa de usar transistores de duplo emissor para empregar um transistor para cada entrada. A saída possui a mesma configuração
do inversor e do NAND anterior. Ou seja, utiliza o mesmo arranjo totem pole. Agora, cascateando portas lógicas, isto é, ligando a saída de uma à entrada de outra, ambas TTL, supondo que a porta, a montante, isto é, esta porta, a sua saída está a 0, temos então uma corrente IIL saindo da porta jusante. Esta corrente IIL vai percorrer Q3. Então, significa que a saída da porta montante funciona como poço de corrente, ou um current sink. Noutra situação, para uma saída a 1, vamos ter uma corrente IIH saindo da porta montante e entrando na porta jusante. E neste caso, a saída da porta montante funciona como fonte de corrente. Existe também uma subfamília TTL, onde no andar de saída se tem apenas um transistor com o coletor aberto e acessível do exterior. Para se ter um nível lógico definido, é necessário conectar por fora um resistor de pull-up. Bom, isto permite muita coisa. Por exemplo, este esquema eletrónico é a implementação da função AND, neste caso, porque eles são conectados no mesmo nó, chama-se função Wired AND e usa somente 2 inversores. Bom, é interessante notar que basta VA ou VB estarem a 0 para a saída estar a 0. Portanto, ganha a saída que ligar a 0 volt. Bom, para terminar, falando um pouco da família Schottky TTL, repare-se que esta família, que um diodo Schottky emprega uma junção metal-semicondutor e a sua tensão quando conduz é de apenas 0,5 volt, tipicamente. E, portanto, é um valor menor que o encontrado no diodo de junção PN. Portanto, empregando um diodo Schottky ligando a base ao coletor, evita-se a saturação deste transistor. E, portanto, o símbolo equivalente de um diodo Schottky ligando a base e o coletor de um bipolar é representado através deste símbolo. Estes transistores Schottky possuem dimensões reduzidas, permitindo obterem-se BTFs e FTs elevados. A tensão de condução VBE é 0,8 volt, com limiar de condução de 0,7 volt. Portanto, significa que a tensão coletor-emissor é 0,3. Portanto, o transistor nunca satura. E nunca saturando, obtém-se maiores rapidez de operação. Termino assim a aula. Na próxima aula vamos ver as famílias de circuitos integrados digitais, NMOS, pseudo-NMOS e BCMOS. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.